Estamos começando mais um episódio do FeiraPod. E agora, depois das eleições, espero que você tenha assistido com a gente aqui do FeiraPod com o Grupo Lomes, porque na nossa bancada só tinha gente fera. E falando em bancada, Diego? Exato, e continuou com pessoas feras aqui. Nosso muito boa noite para vocês que nos acompanham. Muito obrigado por sua audiência. Estamos aqui após as eleições, dessa vez com duas feras aqui na bancada, com Moacir Mansur, que já é da casa. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E Marcílio Costa. Marcílio, muito obrigado também por sua presença e por estar aqui conosco. É um prazer, tá? Eu conheci aqui o trabalho de vocês, já tinha ouvido falar do trabalho, acompanhei bem pouco, mas estou assim, numa surpresa boa da estrutura, do trabalho que vocês têm. Ontem vocês estiveram com a gente lá nas rádios do Grupo Lomes e assim, teve um trabalho bacana de grafismo, né? De ajudar que a gente falar e ter uma coisa que reforçasse. Apoio visual. Exatamente, foi uma coisa muito bacana. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E você, amor? Rapaz, vocês ontem botaram a público o grande trabalho feito pelo grupo Domingo. lá. Foi domingo. Isso. Domingo, isso. Pessoal, tá sendo gravado, não tem problema não. Exatamente. Mas, e vocês botaram de uma maneira espetacular. Eu estava contando aqui antes, a gente estava, né, de que a gente estava procurando onde tinha isso, só que o que eu achei foi muito mais do que a gente esperava. E isso é muito bacana, é muito positivo, e a gente vai poder falar sobre isso aqui, porque foi uma mudança de paradigma no que diz respeito à dinâmica da cobertura. Sim, exato. E assim, até já começando um pouco sobre isso, a gente teve aqui, falou um pouco antes das eleições, né? Falando de algumas questões de estratégias, falando de algumas questões de postura dos candidatos. Sim. E, na sua opinião, como é que você pode avaliar essa participação da população com relação às eleições? Porque a gente fala sobre isso, assim, da vontade, do desejo das pessoas em acompanhar. Porque às vezes a gente fica com aquela expressão, Marcílio, de que ninguém gosta de política, ninguém tá afim e tal, mas foi muito bacana a gente ver as pessoas mandando mensagens e as pessoas participando ali, cada um com suas torcidas e acompanhando. Tinha, digamos assim, interesses e vontade ali naquele sentido da participação em acompanhar o processo da apuração. E foi muito intensivo e eu acho que tem amostras disso, não só durante o processo, mas, diferentemente do que a gente imagina, assim, há uma polarização, porque principalmente eram dois candidatos a nível de feira, né? Sim. É natural, mas não é uma polarização do pensamento, é uma polarização do acompanhamento da população em relação a isso, cada um, evidentemente, escolhendo o seu lado, né? Mas o personagem interessante dessa história foi o Carlos Medeiros, que ele veio como quase o fiel de uma balança de primeiro ou segundo turno pelo resultado final que se viu. E houve uma participação, e eu creio que isso é positiva, mas houve também algo que foi feito uma análise por Marcílio ontem, junto com a equipe lá do Grupo Lomes, que é muito interessante, que é o alto grau de ausência da votação, né, de perda de escolha, que é algo que precisa ser trabalhado, porque é importante para a sociedade como um todo, porque assim, a decisão de cada um é que vai definir a vida de todos, na verdade. E isso é uma realidade, é um fato. E você viu uma participação intensa de quem estava envolvido no processo, não eleitoral, mas como eleitor, de fato, por sua escolha, aquilo que ele queria. As pessoas botaram a cara, muito mais do que botavam antes. A gente via na rede social isso muito presente. Inclusive, aqui um detalhe interessante, que a gente veio fazendo um acompanhamento de várias cidades e tal, e muitos candidatos a prefeito. E tinha cidades que os 2 ou 3 candidatos a prefeito não usaram a estrutura de rede social como deveriam usar, rapaz. É impressionante. Postaram, que infelizmente não há uma cultura bem disseminada, e ficou uma coisa tipo, eu vou botar meu sobrinho para fazer, eu vou botar meu primo para fazer, eu vou botar ali um amigo para fazer, aí vem um cara que é mais tranquilo para fazer, só que não usaram a parte de patrocínio que o Meta estabeleceu e disponibilizou através de Facebook e Instagram, mas foram muitos. E aí você via, nos últimos 8 dias,
assim, o número de ligações de pessoas procurando para tentar dar um jeito, porque você tem que fazer o rótulo, né? No método você tem que fazer o rótulo para se certificar, para tudo direitinho, para ter um profissional vendo isso para depois fazer. Muitos, mas muitos, não foram poucos, não, muitos, ligando. Eu digo, olha, infelizmente, a essa altura, quando a gente terminar de fazer o cadastro e começar esse processo, assim, vai estar em cima da hora e qualquer falha que houver na prestação de conta vai terminar lhe prejudicando nesse processo. Mas uma coisa muito lamentável isso. Mas, aqui a nível de feira, a participação, tanto de um lado quanto do outro, houve um investimento muito grande aí nesse aspecto de patrocínio, dos dois lados, com uma relevante diferença para a Zeneto. Foi um negócio assim, mas foi gigantesco mesmo. Thalio, a gente até colocou ali no retorno para a gente poder acompanhar, já que você está comentando mais sobre esse aspecto inicial. Ali, José Ronaldo com 165.970 votos e Zeneto com 154.147, uma diferença aí de aproximadamente 11 mil votos. Aí você tira os votos de Medeiros, ficou aí a 1.000 e pouco. Mas nesse caso específico que o Moacir falou da diferença, foi no investimento em rede social. Zeneto teve um investimento muito maior. Como é que a gente sabe que é verdadeiro? Porque o Facebook, Meta, ela tem que justificar. Não é como é que a gente fala? Por dentro. Não tem você aplicar ali. Então, ele tem que prestar conta no TSE, no TRE. Então tá lá. A diferença de Zeneto para Zé Ronaldo foi muito grande. O investimento da campanha de Zeneto em rede social foi absurdamente maior do que de Zé Ronaldo. E o apoio estruturado pelo governo do estado foi algo assim que eu já tenho 34 anos em Feira de Santana. Eu nunca vi tanto dinheiro do governo do estado em mídia aqui, que você falou sobre isso, e é uma verdade. Foi um negócio assim, não tinha um bloco comercial, seja de rádio e TV, que não tivesse um comercial nesse período específico. Assim, a gente entende, mas não quer compreender, porque fica meio aviltante isso. É desigual, né? Meio aviltante, entendeu? E você vê que nem isso resolveu o processo. Mas a participação das pessoas foi algo muito legal. E você vê que ontem, na comemoração de Ronaldo, encheu de uma maneira que eu não imaginava Getúlio Vargas ali. Foi até o outro lado da pista, não foi só no lado da pista onde estava o comitê, encheu do outro lado também, porque havia a sensação de uma vitória difícil, é uma sensação muito maior, às vezes, do que aquela vitória que você faz retumbante, aquela coisa de 80%, 70%. É muito boa, é porreta e tal, mas essa foi uma vitória conquistada no braço. O trabalho de Ronaldo nesse aspecto é demonstrado, né? Agora eu quero trazer uma questão para você, Marcílio e Moacir. É legal porque um grande aprendizado que eu tive é que somente redes sociais não vencem a eleição. Não mesmo. Porque assim, Carlos Medeiros, ele teve no episódio aqui, se você não assistiu, assista, foi bem legal. Medeiros, ele chegou desconhecido para muita gente. Muita gente não conhecia ele. E assim, ele tava fazendo um trabalho de redes sociais. Não sei se era o melhor ou o pior, mas ele tava fazendo. Mas só que assim, muita gente não teve contato. Tanto que no dia da eleição, teve gente conhecendo Medeiros. Diego teve até um relato dele e me falou, poxa, eu fiquei sabendo na hora de votar que tinha um terceiro candidato. Mas aí você vai naquela máxima que a gente tem na comunicação. Televisão é o veículo que puxa o grosso da audiência. Você tem hoje várias coisas, várias mídias complementares, mas televisão é carro-chefe. E assim, as eleições que o PT, posso dizer o PT, Zeneto, né, disputou aqui, todas eles tiveram, a campanha de Zeneto sempre foi uma campanha muito forte na comunicação, sabe? Aquela coisa que é planejado, eu vou fazer isso porque é aquilo. Quando eu estabeleço que quero ligar Zé Ronaldo a Colbert, quando eu estabeleço que dizer que o BRT não funciona, mas eles fazem não é apenas dizer, eles fazem de uma forma tão integrada que ele cria um clima. Zeneto virou a eleição, quer dizer, virou o que ele estava antes, na propaganda de rádio e televisão principalmente. Ele tem uma forma de fazer essa comunicação muito mais eficaz, pelo menos é a minha opinião, muito mais eficaz do que a campanha de Zé Ronaldo. Você consegue
chegar mais próximo através dali. Eles exploram isso de uma forma muito bacana. E a gente que faz televisão, como eu tive esse processo todo lá, aí a campanha que antigamente era 1 hora de horário eleitoral. Agora, candidato tem 10 minutos. Aí fica... Aqui em Feira foi mais ou menos meio a meio, né? Ficou mais ou menos meio a meio. Você fala, o que eu vou fazer em 5 minutos? Fez coisa pra caramba. Foi. E a gente nem sente que tá fazendo aquilo ali. Tá... Quer ver uma coisa? Aquela música de Igor Canário, da panela, né? Que o pessoal já deu, já era. Já deu, já era. Ela virou chiclete. Quando a campanha de Zé Ronaldo veio fazer uma para rebater, já foi sábado que veio divulgar. Então, agora, voltando aí Igor Canário, eu não posso deixar de dizer isso em um momento. Graças a Deus acabou o mito de que Igor Canário ganha eleição em Feira. Pelo amor de Deus, a eleição de Feira é muito maior do que Igor Canário. Muito maior. Não pode dizer, alguém imaginou e a campanha do Zé Neto comprou isso de uma forma tão verdadeira para quem estava fazendo a campanha, que o Canário seria o fio da meada. Fio da meada aqui que daria a vitória. Não, gente. O pêndulo, né? O pêndulo, onde ele fosse. Não. E graças a Deus, isso acabou. Disso, Não pode ser o Canário, nenhum pode dizer assim, ganhou a eleição. Pô, o Canário não ganhou a eleição para ninguém, não. Mostrou agora que ele não tem. É muito, muito simplório a gente achar que vou botar aí o Canário e vai funcionar. Não estou criticando especificamente a campanha do Zé Neto, porque a outra eleição mostrou que teve isso também e ficou, como o Colbert tinha perdido a eleição no primeiro turno, na outra, ficou aquela história, né, de que foi Igor Canário na noite de sábado que fez um show, desceu do helicóptero em Feira e num passe de mágica transformou o Colbert. Não, gente, ali foi um envolvimento muito maior. Então, graças a Deus, nem o Canário, nenhum outro do tipo pode dizer, eu mexi com ele, falou com o Colbert desrespeitosamente, a sua cadeira deve a mim e tal. Não, velho, volta pra tua gaiola, pelo amor de Deus. Ele não conseguiu nem ser eleito como vereador. 1.700 votos em Salvador é nada. Não. E assim... E nem o outro também, né? Que foi o outro cantor do adversário também conseguiu. De que, assim, independente de qual é o lado que cada um tem esse lado não baseado nesse tipo de situação. Não baseado nisso. Porque, assim, se vocês imaginarem que Ronaldo, com esse retorno dele, né? Desde lá, desde o ano passado, sabendo que iria ser uma disputa muito brava, muito difícil, muito bem... que é o que a campanha é. Só que Zé Neto deu um azar. Ronaldo não é um homem de sentar na cadeira e esperar as coisas acontecerem. Entendeu? Então, a política dele é orgânica, dele. Ele vai e visita mesmo. E não sai cantando para todo mundo. Você imagina assim, o cara tá... porque assim, tem muito candidato que fica nessa doideira e estrategicamente isso às vezes é péssimo. Como antigamente tinha situações de você fazer evento em campanha que você não passa a agenda. Porque se você passar a agenda, o outro candidato vinha para derrubar, botava um do lado, ou botava alguma coisa, então você nem passava, fazia a coisa ali, ou no local. Aí o que acontece hoje com muitos candidatos, encantados com essa questão da rede social, o cara sai divulgando o que está fazendo numa campanha, ou num trabalho anterior de contato com as pessoas. Quem viu isso aqui de Ronaldo? Ninguém viu, mas ele estava rodando a cidade, conversando com as pessoas, ouvindo. É um cara que tem um aspecto extremamente diferenciado, que se Ronaldo lhe der a palavra, você pode ir na fé. E todo mundo sabe disso. Mesmo quem não gosta dele, diz assim, não, eu não gosto de Ronaldo, mas a gente sabe que se ele falou, a gente pode acreditar. É isso. Eu acho que a questão política, quando você faz uma escolha, por que Marçal talvez não tenha ido pro segundo turno lá? Porque assim, ele contestou bonito, fez um trabalho interessante, diferente, mudou o paradigma principalmente da relação com a imprensa, que digamos, estava tendenciosa, como ele diz, né? Mas o fato ali é assim, até que ponto as pessoas acreditaram nele? O bastante para ele poder ir para o segundo turno. Não deu para isso. Talvez tenha sido passar por isso aí. Então, assim, esse processo foi construído
pedacinho em pedacinho, é um quebra-cabeça que foi montado peça a peça. E são milhares de peças que foram montadas e não foram montadas de uma hora para outra. Então, assim, você diz assim, a campanha, eu acho que inclusive essa foi talvez, ao meu ver, ao meu olhar, depois da primeira campanha que foi feita, a melhor campanha que mais se adequou ao momento e aquilo que ia se viver, que ia se estar, começou muito bem, né? Muito bem mesmo, tinha bem a ver com o que estava se vivendo, né? Mas só que traduziu o que Ronaldo tinha feito desde o ano passado, que era o trabalho mesmo de ir visitar as pessoas, ouvir crítica também, saber absorver aquilo e saber como é que ele ia se postar em relação a essa situação, porque no quadro que se mostrava não seria fácil, ele já sabia que não seria fácil, que dependia muito dele, da credibilidade pessoal dele. Então, se é credibilidade pessoal, vai os 3 S, suor, saliva e sapato. Eu ia falar isso agora, que teve suor, saliva e sapato. O cara quer ganhar sem suor, saliva e sapato, é complicado. Rede social é um reforço da sensação que as pessoas já têm. Você pode até criar um factoide nessas situações? Pode, mas é muito mais difícil, ao meu ver. E as pessoas, estando participando, como você perguntou, elas participam e só acreditam quando olham no olho do cara, olham na forma do cara e dizem assim, não, isso que ele está dizendo é verdade. É nesse aspecto que eu fiz uma avaliação do debate. O debate, assim, por que Ronaldo ganhou, a sensação de que Ronaldo ganhou, de que Neto ganhou. A minha sensação, a minha leitura, é uma leitura até fria, independente da questão, assim, eu tenho uma apreciação pessoal por Ronaldo, que já vem de 30 e tantos anos, na verdade, né? Mas eu fiz uma apreciação, assim, fria do processo. Aí ficou para mim um resumo. Zé Neto montou um personagem orientado pela assessoria junto com ele, que às vezes ele falava e não transmitia de fato a sinceridade ou a clareza daquilo que era o fato que estava acontecendo. Já Ronaldo se sentiu à vontade, ele foi ele mesmo. Quando ele fez ali a hora, teve um momento que ele chamou Zé Neto de rapaz, teve um momento que ele chamou de Vossa Excelência, teve um momento que ele chamou de deputado, dependendo do que era a situação, ou seja, de uma pessoa que tem experiência e conseguiu levar isso bem, apesar de ter sido infringido em uma situação por Zé Neto, soube se explicar corretamente, com tranquilidade, soube se posicionar. E essas situações, você diz assim, Zé Neto foi mal? Não, foi bem. Ele foi bem, Zé Neto foi bem no debate. Não foi mal, não. Mas a sensação ao final para todo mundo é de que o que Ronaldo estava falando ali tinha muito mais realidade do que efetivamente o crédito daquilo que foi dito por Zé Neto. Entendeu? Por quê? Porque tem um histórico também disso tudo, né? Tem pra trás-mente, como dizia Paraguaçu, tem um pra trás-mente que conta na memória das pessoas, no que se tem. Então, assim, o que tem é candidato que não presta atenção no surgimento dos jovens. Pô, quando o Ronaldo foi eleito a primeira vez, tem gente que votou nele agora que não tinha nascido. Verdade. Entendeu? E de lá para cá a população aumentou bastante, amigo. Então, assim, você tem que estar desperto que tem muita gente entre 18 e 22, 23 anos que estava votando agora aí. E que não tem a vivência disso. A vivência vem do quê? É do pai, do tio, dizendo, não, mas aí é um cara assim, é um cara sério. E isso às vezes salva uma eleição disputada como essa. Falando em eleição disputada e juventude, a gente teve a oportunidade de conversar com o Pablo Roberto aqui. E eu queria escutar a opinião de vocês. Foi uma boa estratégia? Assim, agora é muito fácil falar, porque ele venceu. A gente tá aqui que nem engenheiro de obra pronta agora. Porque ele venceu. Mas na concepção de vocês, agregou bastante a chamada de Pablo Roberto para virar vice de Zé? Eu quero só acrescentar um outro ponto, que quando o Moacir falou aqui, e aí pegando o que o Rodrigo falou para passar para Marcílio, que é a seguinte questão. Sobre a estratégia de sucesso da campanha Ronaldo. Foi se afastar de Colbert e trazer Pablo, complementando? Vocês acrescentariam mais alguma coisa além dos 3S? Marcílio. Com relação a Pablo, foi um movimento, teve 2 movimentos que Zé Ronaldo fez lá atrás que deram a eleição para ele. Um foi Pablo
E o outro foi ele conseguir convencer o PL a não lançar um candidato, mesmo sabendo que não ia ser eleito. Você lembra que o capitão Alden... Era capitão, isso. Pô, tudo bem. Desconhecido em feira. Mas capitão Alden tivesse 2.000 votos disputando nessa situação, ou tinha segundo turno, ou Zé Neto ganhava no primeiro. Então, quando ele tirou o Pablo e conseguiu trazer Pablo para cá, para o lado dele, e fez com que ele entrasse na campanha de uma forma muito contundente, Pablo foi personagem principal, tanto quanto o Ronaldo, em todas as peças. Então, Pablo, quando saiu, você acha que tinha 7%, 8%, por aí? Chegou até 10%, algumas pesquisas. Pois é. Transforme isso em voto. Era muito voto. Só precisava 5%. Pois é. 3% aí. O Carlos Medeiros do Novo teve 2, menos de 3. 2,95. 2,95, menos de 3. Ele passou um pouco de 10 mil votos. Se Pablo tivesse 5%, eram 20 mil votos. Segundo turno. Era outra eleição. Era outra eleição. Então, assim, esse movimento que o Ronaldo fez, e Pablo venha para cá, o movimento que ele certamente fez, que o republicano não lançasse mais uma vez candidato a prefeito, como foi Arimateia no outro, porque na eleição de Cobé você teve Arimateia, você teve Geilson, então você pulverizou. Naquela condição, se fosse hoje, Ronaldo tinha perdido a eleição, porque os votos se dispersariam, mas a margem de crescimento de Zé Neto foi muito alta. Então ficaria difícil você ter Zé Neto em crescimento e Zé Ronaldo perdendo votos para essas pessoas que poderiam voltar e deveriam voltar no segundo turno. Mas você correu o risco de não ter chance no segundo turno. Entendeu? Era difícil você fazer. Então esse movimento de Pablo é importantíssimo. Com certeza Pablo deve ter feito algum tipo de acordo com relação a uma estrada que ele está percorrendo. Pablo está começando, mas eu enxergo o Pablo a médio e longo prazo. A médio e longo prazo, como uma liderança que vem por aí. Né? Zé Ronaldo tem um tempo aí já ainda que ele sabe que está chegando no ápice, né? No ápice. Isso. E então Pablo é uma liderança que tem aí. Zé Neto, ele vai continuar sendo deputado, vai continuar tendo essa influência grande enquanto o governo do estado for do lado dele, vai ser aquele cara que vai estar ali. E a gente não sabe o que é que vem por aí. Do lado de Zé Ronaldo, podemos dizer assim, você tem uma sinalização de Pablo. Do lado do governo do estado, você poderia ter uma sinalização para um Ângelo Almeida? Não sei. Ângelo teve uma participação na eleição passada que teve uma quantidade de votos muito curta em Feira de Santana, muito pequena. Então, é um caminho a ser construído. E esse caminho para ser construído passa muito pela cabeça de Zé Neto. Ele quer disputar pela 7ª vez. E do partido também. Né? E do partido. Exatamente. E aí você vai para a direção estadual, né? Quem manda no partido? Wagner, Rui, essa coisa. Neto, pô, você já perdeu tanto. Eu quero perder mais uma vez. Não existe isso, você querer perder. Mas as condições que Zé Neto fez para que ficasse com ele tanto poder, dizem, né? A gente não sabe, mas que Zé Neto tem quase todos os cargos aqui de feira do governo estadual. Isso foi dado a ele. Ele brigou, porque ele é brigão. Ele é brigão. E Zé Neto tem uma coisa também. Ele é trabalhador. Só que ele não enxerga que esse trabalhador dele não sobrepõe a rejeição. Esse trabalhador dele, quando ele quer uma coisa para feira, realmente ele corre atrás e tal. Mas o modus operandi, como é que eu faço isso? Deixa farelos. Eu quero atravessar essa sala aqui, mas eu vou atravessar, mas eu vou quebrar um bocado de jarro que está aqui. Aí não dá, entendeu? É um assunto a repensar. É muito difícil uma pessoa de 60 anos de idade, como Zé Neto, mudar a cabeça de uma hora para outra e se adaptar a essa uma realidade. Dizer assim, olha, eu tenho que ter a consciência de que eu posso contribuir de outra forma. Eu posso chegar num processo de poder, porque tudo isso passa por poder. Não tem ninguém brigando porque ama feira somente. É um processo de poder. Sim. Quando o governo do estado enxerga
Zé Ronaldo aqui em Feira e quer ganhar de Zé Ronaldo, não é só porque acha que Zé Neto é o bacana, não. É porque Zé Ronaldo é uma liderança. E dessas lideranças todas, Zé Ronaldo não foi... Teve até chamamentos, mas ele não foi para o lado do governo. Porque o lado do governo também tem uma coisa que quem já foi, salvo algumas exceções, quem já foi, pelo menos aqui em Feira, morreu. Tá morto. Morreu. Não, a coisa é disso, de você fazer com que eu tiro do adversário, mas eu mato. Eu não quero que eu estou tirando grande, não. Ou o cara tem uma base muito forte. O problema é a diferença do esquema do governo com Otto Alencar. Otto Alencar é um aliado fundamental para... Decide eleição. E decide eleição. Mas Otto Alencar é grande o suficiente para não ser engolido. Eu tô aqui, estamos juntos e tal, mas eu sou grande, sou grande. Entendeu? Então essa relação fica. Então é isso aqui em Feira. O PT quer governar a maior cidade do interior. Zé Neto, qual é a relação que a gente vai ter com o Zé Neto agora? Aí os caciques é que vão dizer, né, que a gente é... E vocês enxergam o seguinte, com quem estão a segunda geração das lideranças que existiu em Feira de Santana? Não tem nenhuma com o Zé Neto. E esse pessoal tem um histórico também. Sérgio Carneiro tem um histórico. Colbert tem um histórico. O próprio pessoal de Zé Falcão já teve uma ligação com o Ronaldo, não tem hoje, mas teve uma ligação, estiveram próximos, isso é natural, saíram, faz parte. Mas isso é um processo construtivo. Aí, Eliana Boaventura, Jair Carneiro. Diversos, então, assim, do que é um processo falou, foi pro outro lado e aí você vai pro outro lado, teve, na verdade, mortes. Morreu, Maria Alves morreu, politicamente morreu. Você para e fala, peraí, não se constrói um todo nesse momento assim. Essa diferença passa por aí, na verdade. Marcílio, então, o Ronaldo, ao fazer a estratégia de minar outras candidaturas e priorizar, digamos assim, o embate, a polarização, foi uma das partes mais, digamos assim... assertivas da estratégia. Ele foi totalmente pragmático. Gente, é isso, ou a gente perde. Aí é a questão de grupo. Eu quero perder ou eu quero continuar no processo? E aí ele fez todas as alianças, como ele fez com o próprio Pablo. Aí vamos dizer que Pablo batesse o pé. Não, eu vou manter. Eu vou manter. Beleza, Zé Ronaldo perdia, mas ele perdia também. Porque ele não seria ele não teria o poder ele não tem governo do Estado e com Zé Neto no processo ele não volta. E se ele vai para o governo do Estado, ele com certeza estaria morto. Estaria morto, entendeu? Ele também foi inteligente. E olhar um pouquinho mais à frente. E ele subvalorizar o passe dele também. Valorizou o passe dele, valorizou. Mas ele foi inteligente. Ele é um cara de perspicaz, é um cara inteligente. Porque ele está deputado também, né? Deputado estadual. Isso. Morriam os dois. A gente pode falar que o maior... Vocês concordam que o maior, digamos assim, vencedor dessas eleições foi Pablo? É possível falar isso? Não. Essa especificamente para mim, Ronaldo foi o grande vencedor, porque foi Ronaldo mostrou que o nome dele a médio e longo prazo ele deixou há muito tempo deixou de ser liderança para ser líder. No médio e longo prazo, eu diria. O Pablo está pavimentando uma carreira que pode e eu acho que ele vai adiante. E acho que vai. Também. Mas Zé Ronaldo é consolidado. Quem liderou o processo agora da eleição foi Zé Ronaldo. Quando ele chama alguém para negociar, quem está negociando é o candidato Zé Ronaldo com o peso e a bagagem de um político experiente de 4 mandatos, que tem... E respeitado. Entendeu? Então, ele consegue essa relação de confiança. Você, a gente vai ficar junto aqui, você vai ter isso aqui, você vai ter isso aqui. Com certeza tem isso. E as pessoas entendem que é um processo. Construtivo. E como eu falo do pragmatismo, ou é isso ou a gente perde a eleição. E perdemos ambos. Isso eu acho que isso é política. Política não é só venha a nós ao vosso reino nada. A política é isso, é um processo construtivo. Porque, por exemplo, como eu vejo o Pablo e a equipe dele também, que a gente conhece, tem uma amizade boa, positiva, inclusive, com o Pedro Américo também, que é um cara também muito bom. Que também foi eleito. Muito bom, foi eleito e tudo. É que, assim, eles vão para dentro e eles realizam. Entendeu? Então, assim, não tem aquele negócio de... É para realizar mesmo, para fazer, para haver uma resposta popular de que aquilo...
andou para mim e tal. Então, esse é um processo que politicamente faz uma construção. Entendeu? E não tenha dúvida de que isso é extremamente importante. Me permita, Diego. Agora, queria falar um pouco sobre, agora que já acabou a batalha, a eleição, que foi talvez a eleição que eu vi ser mais próxima, tirando a de Colbert, com o Ronaldo, falando de Ronaldo à frente, foi a que teve mais próxima de uma batalha real, foi uma batalha bem dura. Qual é a perspectiva de governo para Feira de Santana com o José Ronaldo? Porque assim, a gente teve a oportunidade de entrevistar Zé Neto aqui, e eu perguntei para Zé Neto, porque ele fala de novo, e na minha pergunta é, como é que você é novo indo para a 6ª candidatura, estando há tanto tempo na política? E Zé Ronaldo agora está na sua 5º mandato como prefeito. Vocês acreditam que a gente vai ver o mesmo grupo de secretários, ou vai vir sangue novo pela frente, vai vir uma gestão nova, moderna, diferente do que ele sempre vem fazendo? Eu fiz um comentário hoje de manhã, nessa segunda-feira de manhã, sobre os desafios do José Ronaldo. Esse é um dos maiores desafios dele. É se modernizar numa estrutura que ele precisa manter coisas. E a cabeça de Zé Ronaldo. Zé Ronaldo tem uma cabeça muito tradicional. Ele é aquele político tradicional. Ele é pragmático em saber onde vai ter o voto. Mas a gente sabe aquela coisa que a gente sabe o que é que Zé Ronaldo, qual é o próximo passo de Zé Ronaldo, a gente imagina. Então ele tem um dilema aí, que é modernizar. Não pode ser diferente, ele precisa modernizar a estrutura da prefeitura. Porque o desgaste vem com mais de 20 anos e tal. Ele precisa ter isso em mente. Como vai fazer? Não tenho ideia. Ele vai abrir mão de pessoas que estão com ele há 24 anos? De que forma? Como? Vai chegar para alguém e dizer assim, velho, você já está comigo aqui, não dá para ficar, eu estou trazendo gente nova. Agora, oxigenar a administração José Ronaldo é uma coisa que ele não pode deixar de fazer, porque a cidade demonstrou que tem um nível também de insatisfação com o que está posto. Então ele precisa. É um dilema para ele. Ele se comprometeu a isso, na verdade. Isso também. Ele colocou, eu acho que, ao meu ver, de uma forma muito, muito correta, que a mim passou a percepção que a gente tem uma convivência de muito tempo e tem uma das coisas que é interessante, que Ronaldo é um homem de conversar com você e ele não lhe dá posição na hora, porque ele é um homem de pensar. Nunca então, dá. Assim, ele não lhe dá posição na hora porque ele gosta de refletir, eu acho que é para exatamente manter a palavra no momento que ele der essa palavra. Então ele vai refletir qual é o melhor, e isso é muito positivo, porque você não fica naquele assodamento, aquela loucura de decide as coisas no corre-corre, porque ele está lidando com o futuro da cidade, na verdade. Então, o que eu percebi, a leitura que eu fiz quando ele falou, eu acho que passa um pouco por isso que Marcílio está dizendo. Eu acho que existem aí formas de realizar, ou seja, pessoas experientes que estão aí, que não precisam ser alijadas. O que precisa é ser inserido nesse processo novas pessoas de um pensamento arrojado no que diz respeito. Não é que não seja arrojado quem está, mas é arrojado no sentido de dar modernidade, dar uma agilidade, dar uma digitalização de algumas coisas. Às vezes da o digital oxigenação mesmo. De vir coisas realmente que tenham em outras situações, que vão agregar a essas pessoas, né, a condição de realizar de forma diferente. Eu tenho uma expectativa pulsante em relação a isso. Eu acho que vai ser muito bacana, muito interessante, porque ele deu esses dias, eu acho que na última semana, ele disse, não, é que eu vou fazer algo diferente, eu desejo isso, ou seja, isso está internalizado nele. Ele como... Aí não é nem como político, é como gestor, está internalizado nele, e essa internalização ele vai realizar. A gente não sabe a dimensão que isso vai ocorrer, mas ele vai realizar, até porque, assim, feira tem muita coisa a ser feita, né? Eu tive a oportunidade de conviver esse tempo todo e, assim, me lembro claramente, e quando ele começou a falar aquelas coisas de não tinha tantas
posto de saúde tem tantos, e sabe? Isso tudo eu tenho na minha cabeça, que era uma coisa que eu vivi muito e na época eu tinha uma ligação muito grande com essa questão dos números, daquilo que é realizado, e a transformação de feira nesse período todo é muito grande. Tem muita coisa a fazer, vai ter sempre. Qualquer cidade que se propõe a crescer, e é nisso que está o que Marcílio falou, que não tem canário, não tem coisa. A cidade tem um pensamento de crescer, porque o cara que vem para o comércio trabalhar, o vendedor, o dono, eles querem crescer. Feira tem esse perfil. Eu sou de Salvador, eu vim para cá, e aqui tem um perfil que busca isso. As pessoas que estão em Feira de Santana, que vêm para cá, vêm porque sempre foi um grande centro, mesmo quando era menor, e onde todo mundo quer um processo dinâmico. Aqui é uma cidade comercial, é uma cidade industrial, é uma cidade de serviço, dinâmica. Então, isso está na cultura, na verdade, do processo. Então, essa questão de crescer é algo intrínseco a gente não vai nunca aceitar menos do que isso. Então, eu acho que ele está internalizado nisso aí, vai poder, talvez, fazer esse processo, agregando não só pessoas, mas métodos também, que possam dar possibilidade a quem está também de realizar mais, ter mais agilidade nos processos. E ele agrega, eu digo a vocês assim, posso dizer a vocês, ele muda as perspectivas dele, entendeu? Então, assim, ele teve que, quando analisou, o que ele foi pressionado na época que fez os viadutos aí, de não fazer, porque isso e aquilo, e ele disse, não, isso aqui rapaz, é uma mudança que eu vou dizer para você, se não faz esse negócio aí, feira tava parada hoje, bicho. É viaduto, é o processo todo. Tava parada. Deixa eu dar uma pitada aqui com relação a viadutos. Na verdade, o Zé Ronaldo queria construir um grande ginásio de esportes em Feira de Santana, porque ele tinha prometido na campanha que construiria. E Zé Ronaldo, como ele gosta de cumprir aquilo que ele fala, ele queria fazer. E ele foi convencido a abrir mão desse ginásio, porque você tem um grande ginásio de esporte em Feira, mas com que objetivo? Você não tem um time, você não tem uma seleção. Não sei, em algum momento ele enxergou que Feira poderia ser um polo esportivo, trazer seleções e tal. Que é algo que eu acho que ainda é procedente. Mas 2 secretários foram importantes para tirar isso da cabeça de Zé Ronaldo. Carlos Brito, do Planejamento, e Joaquim Bahia, que era da Finanças. Os 2. Conseguiram convencê-lo, e ele não queria, porque olha o que estava na cabeça dele. Eu não posso quebrar minha palavra do que eu prometi na campanha. E aí, mas para a sorte da cidade, para a sorte dele, ele foi convencido por esses 2 secretários e fez o ginásio de esporte dentro das dimensões que é aquele Oyama Pinto, que dentro das dimensões do que a cidade tem, que atende perfeitamente, não seria o que ele estava pensando, que era uma coisa gigantesca, né? Tipo um Maracanãzinho, uma coisa assim. Isso. Eu não sei por quê. Quem convenceu ele antes que isso seria uma realidade em Feira. E ele abraçou esse projeto e foi adiante com o projeto a partir dessa visão de mobilidade urbana, que realmente foi um diferencial muito grande para a gente ter o tráfego que tem em Feira de Santana. E esses viadutos foram assim, importantíssimos para que a cidade... mobilidade, isso. A trincheira também foi... As trincheiras, os túneis. Tudo, Caramba, esse eu posso falar porque eu tive a oportunidade de trabalhar perto. É uma mudança inacreditável, principalmente o da João Doval em cima pro bairro da Presidente Dutra. Se não existisse aquela trincheira ali, eu fico lembrando como era no passado passar por ali. E eu me lembro aquela nós estivemos juntos nesse processo da construção da comunicação para a população, e assim, existia assim, por parte, e muito, aí por parte da esquerda, dizendo, não, porque vai acabar tudo, porque aquele negócio de trocar a pista de direção vai todo mundo se acidentar. E aí eu fui, evidentemente a gente tem que relatar essas coisas e tal, e na época Maurício Carvalho, que era superintendente da SMT, e foi conversar, e o que Ronaldo colocou é a tradução do que eu disse aqui antes. Ele disse, gente, não vai ter nada, a população de Feira vai de um dia para o outro já vai estar com tudo perfeitamente alinhado. Não subestimem não, porque vocês estão atrasados, vocês estão fora da ideia. Feira vai absorver isso.
Nunca teve um problema. Eu acho que o único problema que teve foi um cara que desceu de bicicleta que não podia. Descer, né? Não pode até hoje. Não pode, né? Foi aí que foi retirado e tal, acabou, morreu aí. Não tem. Ele disse, não, rapaz, esqueçam. Feira de Santana não é isso aí que esse pessoal tá dizendo, não. A Feira de Santana isso aí vai tranquilo, vai funcionar. É a solução que tem, tecnicamente existe, já tem e tal. Então, esse tipo de situação, quando a gente fala dessa pujança, que é uma mudança de perspectiva na administração, de certa forma foi o que aconteceu quando ele assumiu que nós viemos de Clailton Mascarenhas, que era uma tragédia, na verdade, né, para a Feira de Santana. Eu estava para ir embora, na verdade. Triste, né? Porque eu nasci em Salvador, amo Salvador e tal, mas minha cidade é Feira de Santana, meu irmão. Então, isso aqui é isso aí. Ele entrou, fez uma transformação enorme e eu acho que agora é uma outra oportunidade que ele tem. De uma nova transformação. E ele é resiliente nesse aspecto. Ele é resiliente, eu posso dizer a vocês, é resiliente. No contexto do União Brasil, pode-se falar que o nome dele sai mais fortalecido para as eleições de 2026? Você até falava hoje mais cedo sobre a necessidade dele ter nomes no sentido de deputado. Isso. Estadual, federal. Isso. E nesse caso aí, a gente avalia até aquela questão que ele teve com o próprio Semineto, que ficou aquela rusgas, vamos ficar assim, entendeu? E aí o próprio Neto veio para cá, veio com o Bruno Reis, e aí ele vence as eleições aqui mais uma vez em Feira de Santana. Então isso fortalece, na opinião de vocês, o nome. E como é que seria essa postura para 2026? Olha, eu acho assim que Zé Ronaldo tem uma chance agora de consolidar o nome dele como uma liderança estadual. Ele sempre trabalhou numa perspectiva de ser o gestor de Feira de Santana. Ele, mesmo quando ele foi presidente da União dos Municípios da Bahia, ele não teve aquela desenvoltura de pensar como liderança estadual. Ele sempre teve pensado, ele sempre foi muito forte em feira, a prova está aí desse tempo todo, mas ele nunca foi ele nunca trabalhou como ele pensou agora na eleição. Um ano atrás ele trabalhou. Ele nunca trabalhou, não, eu vou ser uma liderança estadual. Não. Ele tem agora, porque quinto mandato, ele tem que dar uma afastada dessa rotina mais doméstica, administrativa, e ganhe corpo em nível estadual. Que ele nem seja candidato a nenhuma das vagas da chapa majoritária. Não, eu acho que não vai ser. Mas eu acho também que não vai. Não. Ele até prometeu também. Não vai, não. Mas que ele seja uma liderança que ele possa se impor. E isso passa, eu falei nessa segunda-feira de manhã, isso passa por ele eleger uma bancada mínima de deputado. Zé Ronaldo não pode ficar, como ficou no último governo, e Colbert vem também, que faz parte do grupo, ficar sem um deputado. Ele foi rifado lá na eleição com a Semineto, é porque ele era um eu sozinho. Eu tenho minha bancada aqui, ó. Sabe uma coisa que o Zé Ronaldo, que eu acho que ele falhou nesse tempo todo? Ser dono de um partido. Por menor que fosse. Sim. Eu acho que isso consolidaria ele numa liderança estadual. Então, mas é um homem de grupo. Ele é homem de grupo. Ele não é. Ele é obediente. Ele é homem de grupo. Ele é homem de retidão nessas coisas. Mas assim, você vê que muitas vezes eu sou muito reto, mas quem está comigo não é. Aí eu dei até um exemplo com relação a deputado. Eu me sinto incomodado demais quando eu vejo um deputado de fora ser abraçado aqui e a gente dizer assim, não, representa a feira. Representa nada. O cara nem lembra de feira. Meu Deus do céu, você pode imaginar alguém lá de Euclides da Cunha, a gente dizer que esse cara é representante de feira? Não. Eu ainda cheguei a dizer... Tem outros interesses, na verdade. Um deputado que se eleger aqui em São Gonçalo, Marcílio, não considero deputado de feira, não. É deputado de São Gonçalo. Porque a dimensão de feira é para ter o seu próprio. Exatamente. E mais do que um. Isso. E já entendeu? teve, né? No passado. Já tivemos 6 aqui. Entre federal e estadual, né? O que acontece? O que para mim está dentro desse desafio do próprio Ronaldo também, né? De fazer essas novas gerações. Justiça seja feita também. Ele precisa pensar muito nisso, mas tem uma coisa que é muito
importante e fundamental porque tem essa invasão de fora. E aí passa pelos vereadores. Vereador se abraçam e traz gente de fora. Por que dizem, eu não sei, que existe um financiamento para isso? E depois o cara espera que durante um mandato, se o cara se eleger, ele traga alguma coisa, e a gente vê alguns vereadores, um deputado trazendo. Então, para esses vereadores que vão buscar lá fora, e é praticamente todo mundo na Câmara traz de gente de fora, eles não estão pensando em feira como uma cidade do porte que é. Está pensando no meu espaço, no individual. E isso fica difícil. Dificulta para o gestor ter força de ir lá em cima. Mas, por outro lado, se você vier construindo nomes em seu entorno, você também tem argumentos. Tem fulano aqui, tem fulano aqui. Eu não posso largar como foram nas últimas eleições. Como foi nas últimas eleições, isso aconteceu. Eu largo e cada um diz que vai apoiar. Não, filho, o nosso grupo, vamos fazer aqui. Mas fulano no nome daquilo e tal. Então a gente vai ver como é que faz. Agora a gente precisa ter uma bancada. Ronaldo precisa ter uma bancadazinha mínima para ele não ficar solto lá em Brasília e perante a política estadual. Isso que você falou de estadualizar a posição de Ronaldo, o que Ronaldo fez aqui, eu me lembro, nesse período todo que ele vem de trabalho e tudo, rapaz, a diferença que se tem eu rodando no interior, que o Rodrigo sabe, a gente trabalhou junto e tal, a gente rodava muito o interior da Bahia para outros lugares e tudo. Rapaz, nenhuma cidade passava nem perto, na verdade. Entendeu? Nem perto da transformação que Feira sofreu. E era extremamente cabível, como eu creio que vai ser cabível agora, ele partindo para cima de realizar novas coisas, que realmente você está correto. É de estadualizar mesmo para demonstrar o seguinte, existe um pensamento político aqui que funcionou, que fez Feira de Santana se transformar ao ponto de ser justificável esse cara ser uma liderança onde a gente tenha que escutar quando ele estiver falando. O que ele estiver dizendo tem que ser escutado e respeitado. E isso é muito importante. Exato. E isso passa, a gente já está aqui do meio para o fim da nossa conversa, mas isso passa porque, geralmente, o que é comum? Você vê esses secretários municipais, eles ganhando força e a depender, disputando ali para ser deputado algum outro cargo, assim. E não foi o caso, como a gente viu nesses 20 anos de José Ronaldo aqui, que para mim soa como um desafio dele nesse sentido. Ou até alguns vereadores, como ele falou. Da gente observar, entendeu? E virar porque geralmente você pega esses caras ali que são o seu núcleo duro e vai dando espaço, enquanto líder, para que eles fossem galgando outro espaço. A gente está ali no quadro, na tela, a gente pediu o Eric para colocar a representatividade da Bahia por partido, isso foi do G1, e a gente tem logo de cara ali o PSD, que ele acaba liderando o número de... né? Exatamente. É porque pode ser verde também, né? É comum a gente ver azul, mas está ali o PSD a nível de... 115, né? Isso, a nível PSD de Bahia, 115, exato. Avante 60, PT 50, PP 41, União 39, MDB 32, PSB 24, PCdoB 15 e aí para baixo, PSDB 9 e daí para baixo... Exato. E quando a gente fala de PT, é trazer alguns exemplos aqui mais próximos. A gente teve Derivaldo, aqui em Irará, que não foi eleito. O PT ele não foi reeleito, na verdade, então o PT não vence lá. A gente tem em Retirolândia o caso de Vonte, que vinha com a sua candidata e ela também, PT, não foi eleita. E pegando ainda ali no contexto ali Cisal, a gente tem Queimadas, por exemplo, que era PT, que era lá com o doutor André, e aí vinha um candidato dele e também não foi eleito. Então a gente começa a observar que essa redução do PT, se a gente for pensar aqui, contexto próprio Feira de Santana, dentre outros locais também, ele vem muito disso, de locais que o PT estava forte numa gestão, mas ele acaba não avançando. E aí, como o Moacir falou, a gente vê ali um esverdeamento da coisa ali, justamente com o PSD avançando. Eu acho que isso aí, eu sinceramente, assim, creio que já é a visão, digamos, que o próprio Otto Alencar e o grupo dele tem
de começar a se preparar para um processo de transição mesmo de poder na Bahia, uma rotação de grupo e tal, e ele continuar firme, ou até mais do que firme, ir para a cabeça da pule ou alguma coisa assim, dependendo do que tudo que acontecer, tudo é possível, né? Mas eu acho que já é uma preparação para isso. Se você olhar, o esverdeamento é muito grande mesmo, ou seja, ele trouxe muitas lideranças importantes dos municípios, que alguns se reelegeram, mas muitos competiram até com o próprio PT ou com outros aliados e ganharam. Exato. Né? E quando você fala isso é interessante, porque tem alguns locais que quando o candidato era do PSD e por ser do mesmo grupo, ficou combinado do governador não ir. Quando você tinha esses ajustes ali. Por isso que Jerônimo tomou ovada. Porque foi conflitado. Ele preteriu, não me lembro qual foi o município, o candidato do PT. Foi queimada, não foi queimada, não? Ele preteriu a... Fiquei na dúvida agora. Não, foi queimada, não. Foi... Eu acho que foi queimada. Jeremoabo, não? Jeremoabo. É. Então, você vê o jogo político, né? O PSD, você imagina que o partido do governador, ele deixa de apoiar para apoiar o PSD. Porque o PSD, como eu tinha falado antes, ele se faz forte. Então, eu sou seu aliado, mas eu sou forte. Não foi como o PP lá de João. Eu não posso ser engolido. Entendeu? Agora, naqueles números ali, uma coisa interessante. O PT aparece em terceiro com 50. Mas eu tenho uma outra tabelinha aqui. Das 15 maiores cidades, o PT não fez nenhuma. Nas 15 maiores cidades, quem está na liderança é a União Brasil. Se você botar a população aí, a população... Nas 39 da União Brasil é muito maior a população do que os outros municípios. Só você pegar Salvador e Feira, por exemplo, aí já dá uma... Exato. Salvador, Feira e Conquista. Que são os 3 maiores colégios eleitorais do Estado. Então, o União Brasil tem um número menor, que você vê ali, está com 39, mas em termos de eleitorado ele tem um número alto. O número de eleitores. Entendeu? São cidades maiores. Mas aí, o restante... Você tem 115 do PSD, aí você vai... Pulverizando mesmo. O aí é outra liderança que é Carleto, na verdade. Carleto, que está brigando por uma vaga uma vaga no Senado na chapa do majoritária. Sim. Só que aí tem uma briga. A eleição política, ele pensa muito diferente da gente. Do nada, tem uns 15 dias mais ou menos, o Rui Costa deu uma entrevista para o jornal O Globo e disse assim: eu sou candidato a senador na Bahia. Se Lula permitir, eu sou candidato a senador na Bahia. Pô, eleição municipal, tu veio falar aqui que... Já tá dando essa cartada. Ele já mostrou que é o seguinte, a chapa só tem uma vaga agora, que é vice, que é Geraldinho, que perdeu aí, ó. Ele tá fora. O restante Jerônimo é natural, ser o candidato à reeleição. Wagner é natural, porque já é senador. Rui Costa, porque pagou pedágio para poder acomodar na eleição passada. Ele abriu mão de ser candidato a senador. E quando se lembra que ele ia sair, que ia ser João Leão. E aí ficaram na desconfiança. Não, João Leão ficar 6 meses no governo do estado, não. Tira. Rui Costa pagou pedágio. Não, eu saio. Então, além de ser uma liderança do nível que é, grande no Estado, ele tem a seu favor dizer assim, não, eu fiz meu sacrifício lá. Já paguei a conta. Já paguei a conta, meu pedágio já paguei. E já isso se mostrou. Então, sobra aí. O que é que acontece? O PSD de Otto possivelmente vai ter que abrir mão da vaga que hoje é ocupada por Coronel. É PSD de Otto. Então, o PSD vai ter direito, então, a vice. É uma possibilidade ele ser vice. E o MDB? O MDB teve a chance dele agora, que foi cabeça de chapa na capital do estado. Perdeu para lugar nenhum. Perdeu, o PT abriu mas mão. Mas perdeu feio. Ficou em terceiro. Muito feio. Tanto que, em geral, ontem não foi pra coletiva, né? Exato. Fez uma notinha curta e mandou. Não tinha nem o que falar, na verdade, né? Ele saiu pequenininho da eleição. Ele daqueles que saem... empurrou o PMDB pra baixo. Não, e eu ainda diria mais, Marcílio, eu diria que essas eleições municipais ela é um alerta pro PT.
Alerta não, isso aí já é um resultado de problema. No caso, para o governo do estado. Exatamente, para ele se, digamos assim, se autoavaliar nesse processo. Porque as urnas mostraram justamente isso, entendeu? De que... Meu Deus, há pouco tempo dizendo... Não, a mudança é possível, é natural, acontece mesmo. E assim, ele só disse que ele não gostaria de... Se tiver que perder, que não gostaria de perder para Semineto. Que até para Bruno ele perderia bem. Eu vi essa entrevista. Pois é. Porque Bruno é do povo e até a preferência. Tem até sangue azul, elitizado. Eu tô ensaiando. Se eu perder... Acho que a gente já vai no sentido de fechar, mas eu acho que é importante, Eric, aquela tela dos vereadores, por favor, aqui de Feira de Santana. Mas antes de falar dos vereadores de Feira, Marcílio e Moacir, eu acho que Marcílio vai ajudar a gente. Eu percebi que no domingo à noite, pós-eleição, muita gente criticou nas redes sociais, porque o candidato Jonathan Rasta, Jonatas Monteiro, o Rasta, ele não foi eleito, mesmo tendo mais de 11 mil votos, não foi isso? 10 mil. Quase 11 mil votos. Ele não foi eleito. E aí as pessoas começaram a criticar nas redes sociais, porque eu acho que a pessoa, boa parte não sabe como funciona. Não conseguiram entender, dizendo que era antidemocrático. Eu vi esse termo. Isso é antidemocrático, o vereador com tantos votos não ser eleito. Eu gostaria que você explicasse como é que funciona esse... chama de coeficiente, correto? Tem dois coeficientes aí. Isso. Como é que funciona esse coeficiente e por que o Rasta ficou fora? Tem o primeiro coeficiente coeficiente geral, né? Que você pega a quantidade de vagas na Câmara, 21, e os votos válidos você divide por 21. Eu não sei quanto é que ficou esse ano, deve ter dado uns 15 mil. O partido teve mudanças na regra também. A regra anterior, da eleição anterior, favoreceu o Jonatas. Eles não conseguiram, na eleição passada, o partido dele não conseguiu atingir esse coeficiente. Mas a legislação permitia que nas sobras ele entrasse. Nessa, acabou. Você não fez coeficiente? Não vai. Não vai. Não tem mais coligação. Embora, se tivesse, o PSOL não se coligaria com ninguém. Exatamente. Se coligou na majoritária. Na proporcional. Na proporcional ele não iria mesmo, não iria. Então, quando você pega isso, e aí dentro a soma de todos os candidatos não deu esse cálculo de coeficiente individual, quer dizer, de partido, ou seja, o partido somando tudo que ele fez de votos com os candidatos a vereador. Se não chegar aos 15 mil, ou se chegar só até 16, porque 15 mil é para você, no mínimo, ter um. Então, você juntou todo mundo, deu 15 mil, quem é o mais votado? Esse entra. Pronto. Independente de ter 1.000 votos ou de ter 10 mil votos. Ele vai entrar, porque o partido como um todo fez o coeficiente. Pronto, ele entra. Se essa quantidade... Aí vai dizer ali quantos serão possíveis, de acordo com quantas vezes o coeficiente o partido fizer, para dizer que vai entrar 1, vai entrar 2, vai entrar 3. Se você olhar no site do TSE, aí tem assim, vereadores. Tem uma sigla lá que quer dizer eleito por coeficiente. E tem outra sigla, eleito por média. Coeficiente é, vamos dizer, o União Brasil, que fez 7 vereadores. Ali na tela. Vamos dizer que o União Brasil teve 90 mil votos. Teve 33,33 dos válidos, é aquilo ali, né? Exatamente. Isso. Se ele teve 90 mil votos, não, aquilo ali é o 33. A porcentagem dele na Câmara. Aí, se ele teve 90 mil votos, você divide 90 mil pelo coeficiente que seja 15 mil. Isso. O que sobrar fica ali guardado. Aí vai para a próxima rodada. Vamos dizer quem é ali, o PP. O PP fez 60 mil votos, elegeu 4. Vamos dizer assim, eu estou chutando, viu? Números aleatórios. Aí fica aquele restinho. Aí quando você vai na legenda, até chegar o partido que conseguiu atingir a legenda, que só elegeu 1. Daí em diante, mais. Aí volta. Aí tem uma conta. Você coloca o valor da legenda, mais os votos que o partido teve. Proporcional dela. Proporcional mais o número 1. Para ver quanto faz. Aí outra conta que vai fazendo. Quem não entrou no primeiro momento, não entra em hora nenhuma. Então, Jonatas, ele é o partido
eu não sei quantos, mas se você olhar a proporção de votos, Jonas deve ter candidatos a mais, não foi? Foram poucos. É muito pouco. Mas se você olhar, Jonas deve ter tido 10 mil e tantos votos. O segundo colocado deve ter tido 300 votos, 400 votos. Aí não fecha Aí não fecha o coeficiente. Acabou. Aí não fecha o coeficiente. Aí você vê, o último que entrou foi Jorge Oliveira, com 2 mil e alguma coisa. Ele teve muito menos votos do que Jonas. Mas a regra eleitoral é aquela que... A regra é bem intencionada. Ela quer o seguinte... É uma equidade. Porque se você imaginar, não, o primeiro raciocínio nosso, de fato, ter mais votos está eleito. Não, de fato, isso tem sentido desde que haja uma defesa de grupo, ou seja, o partido, o pensamento, que é a ideia ótima, maravilhosa, né? Coisa assim... não é bem assim que a coisa anda. E tem um outro, porém, que é assim, você já imaginou se você tem uma situação como essa, onde você é o que tem mais votos, você entra, todo mundo vai querer ser dono do próprio partido. Você vai ter 700 partidos. Se fosse assim... Uma loucura. Se fosse pela quantidade de votos, possivelmente só União Brasil e PP e PT fariam elegeriam. Dali para baixo, mais ninguém. Porque o PT ficou na casa de... 3 mil e... Não, 4 mil e alguma coisa, que foi poucos Ivan Berg, votos. e Silvio Dias 5 mil e alguma coisa. Então, o pessoal do União Brasil fez 7, ele faria mais ainda. Porque você tem gente lá com 4 mil votos que não entrou, entendeu? 3 mil, 4 mil, muita gente, então ele tomaria as vagas todas. Daí para baixo ninguém entraria. Então, é um equilíbrio que se tem de fazer. Mas, na prática, a gente custa entender realmente de que alguém teve 10 mil votos e não entrou e o outro teve 2 mil e pouco e entrou. Mas é uma tentativa, como você falou, de igualar, dar as mesmas possibilidades. Abre todos os partidos. Mas aquilo e da diversidade no posicionamento. Isso. Né? Mas é sempre muito claro isso, que cria essas situações também. Tem essas situações que... As regras estão sendo ajustadas. Você vê que os últimos 5 eleições... o cálculo, de alguma forma, se interferiu. Você tem mudanças. Tem as sobras, não tem mais as sobras e tal. Você tem um jogo. Para tentar achar, nunca vai ser achar o perfeito, mas tentar se achar algo que seja minimamente equilibrado em relação a essa diversidade, que é importante. Socialmente é importante que haja uma discussão, porque assim, senão o cara que é de um partido que está ali mandando nas urnas todas, ele vai dizer lá aquilo e não há uma discussão. Às vezes o cara tem uma ideia que vai discutir, que vai contrapor, que vai ajudar a melhorar o projeto que está indo lá, que é bom para a população, porque ele tem um segmento que ele representa que precisa daquilo. A gente tem um modelo de eleição, né, de democracia no Brasil, que, por exemplo, é muito diferente dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos é eleito por voto indireto, embora todo mundo vote, que é aquela representatividade por estado, dos delegados. Foi Hillary Clinton, que teve mais votos do que Donald Trump, e não foi eleita, porque ela teve mais votos, mas não nos estados que tinham o maior número de delegados. Exato. E outra coisa nos Estados Unidos, a gente só imagina que só tem republicanos e democratas, né? Mas tem um bocado de partido pequenininho, só que não consegue chegar, se estabeleceu lá, uma divisão tão forte que... Lá é polarizado mesmo. É polarizado. Ou é republicano, a maioria, ou é republicano ou democrata. Aí cada um tem um perfil muito diferente, né? O democrata tem uma linha mais democrática mesmo, né? Mais aberta. Já o republicano defende coisas assim muito mais... Defende arma, defende guerra. Muito mais conservador. Muito mais conservador. Então o país se divide nisso. No Brasil a gente tenta abrir. O que a gente está vendo no Brasil também? Nas últimas eleições, a gente teve ainda tem um número excessivo de partidos. Quando você faz umas regras dessa, não é que você queira acabar com os partidos pequenos, mas pelo menos acabar o exagero dessa quantidade de partidos. Entendeu? Tem uma coisa também na eleição daqui, que na eleição municipal, não é só daqui de Feira, uma regra também que é o seguinte: o candidato de uma coligação, de um partido, que ele não... que mesmo que tenha atingido o coeficiente eleitoral, ele, se não tiver 10% dos votos válidos dados ao partido, ele não vai. Ele não entra, ele sai fora, o partido perde isso aí. E o candidato tem 10% aí. Tipo uma cláusula de barreira. Para poder...
Para ter um mínimo de representatividade. Junto à população, entendeu? E aí, até a pergunta final para vocês é o seguinte: como é que vocês avaliam ali essa composição da Câmara, tendo em vista a questão da renovação? Ver. Porque, assim, a gente acompanhou aqui, a gente que está aqui no FeiraPod e redes sociais, toda uma, digamos assim, espetacularização que aconteceu da Câmara de Feira de Santana, no sentido do ridículo, muitas vezes. Sim. Mas a gente viu que a maioria se reelegeu. Ficou um pouco daquilo de que estou no mandato, tenho a força ali de estar no governo, digamos assim, e conseguir renovar meus votos aqui e continuo na cadeira. Qual a avaliação de vocês do ponto de vista desse cenário das eleições para o Legislativo em Feira de Santana? Eu acho que todos nós concordamos, né, que a Câmara a gente tinha uma expectativa de mudança maior. Mas a legislação eleitoral, que eu expliquei antes, e Moacir também explicou, fez com que essa concentração ficasse ali naqueles grandes partidos, naqueles que não tem mais coligação. A Câmara de Feira não renovou. O que você tem de novo são duas figuras. O Carvalhal e o Caverna. E o Caverna, Capitão Caverna, o pessoal que está vivendo, Capitão Caverna. Mas são pessoas que você fala em renovação, mas são pessoas que têm ligações com os grupos estabelecidos. Zé Ronaldo recupera, para o grupo dele, imagina-se, uma hegemonia na Câmara que Colbert perdeu. Ele tem... Zé Ronaldo, nesse ponto, Zé Ronaldo é muito mais hábil nas negociações que faz do que Colbert foi, né? Colbert perdeu o controle da Câmara. Tinha um processo em andamento lá atrás também, que era um jogo de poder, né? Que pessoas que já estavam, acho que já definidas mesmo para ir para Zé Neto, já queria ter um... E travou o governo dele. O grande entrave do governo de Colbert foi quando a Câmara fez aquela contenção das coisas de Colbert que não aprovava. Não votar orçamento. E nós tivemos... E maltratou a cidade, na verdade. Maltratou. E nós tivemos como é que diz? Coisas que a gente nunca imaginou ver na Câmara de Feira de Santana. Principalmente no primeiro período da legislatura, né? São dois períodos, né? São 2 anos mais 2 anos. 2 mais 2. O primeiro período, não que o segundo tenha sido maravilha, mas o primeiro período foi estarrecedor para a cidade. Vergonhoso o que aconteceu na Câmara de Feira. Foi muito vergonhoso. Vereadores, assim, que não fizeram... Aqueles que não fizeram aquele papel ridículo que foi feito, ficaram calados por conveniência. E isso pesou. E aí, vale pontuar, eu já falei isso lá no domingo, vale pontuar a postura de Jonatas. Isso. Jonatas entrou na Câmara como o diferente. E se apequinou quando ele se ficou fez igual. Liderado de figuras que não poderiam ficar ele como liderado. Não sei o que foi que o encantou a se manter daquele jeito, mas isso foi assim, depois brutal. E a gente está falando de um eleitor dele que é intelectualizado e que busca essas informações no sentido de acompanhar. Então, eu acho que isso custou para ele justamente isso, que esse eleitor estava atento e falou assim, olha, eu não votei em você esperando isso. Ele não se posicionou, não. Ele abriu mão de se posicionar. Até falando de nomes aqui, no caso, quando foi ali a primeira gestão que foi com o Fernando Torres, que houve alguns impasses e ele seguiu ali as diretrizes do que estava posto pelo Fernando enquanto presidente, e depois com a própria Eremita, quando foi presidente da Câmara, e algumas votações, e que falou, não é para votar, e ele não apareceu para votar. No primeiro momento, com o presidente que você falou o nome aí, o que aconteceu? Começou aquela briga com Colbert. E foi aquele circo de horrores que a gente viu. O que aconteceu quando eu digo que pessoas que podiam se posicionar, que iriam ver o circo pegar fogo, porque quanto pior, melhor. A oposição, que era um número pequeno, disse, aqui é a minha chance de eu desestabilizar tudo isso, e conseguiu. E Jonatas, que eu estou falando, que é mais programático com o PSOL. O PSOL tem uma linha definida de comportamento político.
Não é que ele fosse... Eu acho que ele poderia trilhar num caminho entre um e outro. Eu ser diferente. Eu não apoio o governo municipal, mas também não apoio o que está sendo feito aqui. Resolutivo em relação à cidade. A cidade. Eu quero isso para minha cidade. Não. Ficou calado porque achava que tinha que combater Colbert. Na verdade, combateu, mas combateu a cidade também. O pessoal, os dois vereadores do PT, Ivan Berg e fizeram o jogo político que eles fizeram o jogo político que estava para fazer. Acabou. Nisso, você vinha com Eremita, que foi, vamos dizer assim, cooptada num projeto Você agregou essa Fernando, situação? E que depois ela jogou Fernando pro lado. Melhorou um pouco aquela coisa para o público. Mas o realizável para a cidade ainda ficou... Internamente, o que a gente sabe... Que é os bastidores. Não foi uma coisa bacana também, não. Teve muitas situações. A Câmara travou tudo. E a mais emblemática, uma das foi da escola do Senac, a escola técnica. Você tem razão. Quase a gente ia perdendo, que foi quando o presidente do Senac chegou, o senhor Humberto chegou e falou assim, olha, não dá mais para aguardar, ou vocês aprovam, votam, ou a gente vai para... A gente ia jogar fora um projeto bacana em nome de picuinha política. Eu acho que aquele ali, Marcelo, é o próprio exemplo... Agora, não vai. Do que não era uma questão... Era para a cidade, eles estavam matando a cidade. Você arranjou tanto argumento, gente, para aprovar uma escola do Senar. Meu Deus, o Senar como os outros entes dos 5 S, né? Tem histórico de coisas que faz no país afora. Não seria em Feira de Santana que ia propor fazer positivas. Não ia ser em Feira de Santana que colocar em dúvida que escola que projeto de Deus, que projeto. Rodrigo, eu dou risada porque foi necessário, gente, que uma comitiva dos vereadores fosse até Juazeiro para ver a escola técnica de lá. Exatamente. Para a partir daí ter condições de votar se era possível ou não aprovar aqui. Eu acho que vale registrar também, você vê essa questão do Senar, a nossa Expofeira que ficou tanto tempo fora, agora voltou. Sim, e voltou. Voltou bem, mesmo sendo doméstica, voltou bem, mas um dos pontos que fizeram o sucesso da Expofeira foi a junção com o Senar. O Senar deu um respaldo muito grande. Isso aí por conta de um processo familiar. O presidente nacional, o João Martins, é primo de Colbert. Então, por que escolheu Feira de Santana para fazer essa escola? Questões familiares e sentimentais. O parque, quem doou o terreno foi o pai de João Martins. Tá com o nome dele. Eu vou negar que faça uma escola, que o filho do cara que doou o terreno não faça uma escola no parque, porque... Que vai agregar valor à cidade e que ele tem uma ligação. Oxe. Gente, pelo amor de Deus. E Feira não pode perder essas oportunidades que não bate todo dia na porta. Não. E a Câmara... E a Câmara quase fez... E o problema é que quando a gente traz para uma discussão aberta isso, é que às vezes grande parte da população não está sabendo o que está acontecendo. Não entende. E aí, o que o Marcílio falou, fechando o assunto, era a questão desse posicionamento mais aguerrido do Jonatas. Nesse sentido e nessa postura que aí sabe qual é o papel de um vereador que tem um compromisso? Ele, gente, eu não sou município, tenho restrições pra caramba, mas aqui é em benefício da cidade, eu tô aqui, eu voto. E meu limite é esse, você não pode ter isso. Agora o voto tem, pronto, acabou. Aí ele fazia assim, se destacava de todos os outros 20. Isso. Ele ficou como mais um, a depender. E pro Rasta foi muito ruim ele ficar como mais um. Foi. Senhores? É porque o tempo é curto. Não é curto não, né? Porque o papo quando é bom, a gente falou bastante coisa. Agradecer. Eu espero que no futuro a gente tenha mais papos políticos como esse. É legal trazer pessoas que têm uma visão da política e da política ferense, que é importante. E a transmissão de domingo mostrou isso. Não foi, Marcílio? Eu dou os parabéns a vocês. A transmissão, vocês deram visibilidade ao trabalho espetacular que foi feito pela estrutura, pelos 6, o sexteto fantástico. Que estava na mesa. Que foi ontem cobrir, que matou violentamente. Eu, por exemplo, se ainda fosse diretor da Arte Subaé e ele tivesse feito isso, eu não ia dormir. De tanta raiva, porque a bagaça era toda, né? Era uma loucura. Então, parabéns a vocês também, porque
foi muito bacana, a parte gráfica de demonstração de números e tudo, o povo me enlouquecendo lá, e eu tirando foto da tela, eu digo, peraí, deixa eu botar aqui, que não dá para falar com um a um, não. E mandava o resultado e tal, foi muito correto. E a ideia, como o Feira pode, e assim, agradecer ao Grupo Lomes, muito obrigado, principalmente na pessoa de Wilson e Fabiano, que fizeram esse convite, já é o segundo projeto que a gente faz em conjunto. A proposta do Feira Pod realmente sempre foi colocar feira no devido lugar. Então a gente hoje consegue fazer feira ter mais profundidade, porque assim, se as pessoas falarem feira não tem interesse por política, assista a nossa transmissão que você vai entender que tem muito interesse, as pessoas estavam engajadas, antenadas e interessadas, ligadas. Sem, não tem negócio de entrar e sair. Independente de partido, viu? Tá todo mundo ali. Exatamente. Aquela hora porque ali. foi disputada, né? Então foi lindo por isso, porque foi o próprio fato da disputa ser muito acirrada e Marcílio muito maldoso, ele dava o número e dizia, quase não mudou, tá assim, ó, tá. Pode ir pra lá, pode ir pra cá. E o cara vai, então não vou sair daqui não. Vou ver até o último. Não vou sair daqui não. E no TSE chegou a 99,24% e não aparecia eleito. Pô, eu fiz nossa ali. E tinha somente 4 mil votos para ser colocado. Foi. Exato. Então foi bem aguerrido, assim, foi bem interessante. E fica até um convite para os senhores a questão dos 100 dias de gestão, de mandato do José Ronaldo. Exato, eu acho que fica bacana se chegar e fazer uma análise. Eles mesmos já costumam fazer um relatório. E fazer um pedido a vocês. A gente fez um convite quando foi como candidato. José Ronaldo não veio. A gente conversou com o Pablo. Se alguém conseguir intermediar pra gente tentar trazer agora, antes dele assumir a cadeira, pra gente bater um papo diretamente com ele. Isso. Aí tem certeza que ele vem. Falar. É porque assim, a gente entende que na correria da campanha foi difícil e assim, a gente poder questionar. O Pablo até falou que vinha. O Pablo falou vem, que vinha, tranquilo. Poder questionar mais aprofundado, porque assim. Não, o Moacir já gosta de zoar, né? Não tô te chamando de velho não, viu, Moacir? Mas vocês são uma geração... Essa é a desculpa de quem vai fazer isso. Vocês são uma geração... Rapaz, o que foi que eu falei com vocês? Ele só pediu a licença aí, ele só pediu a licença. Era meu gêmeo, mas ele nasceu uns 5 anos antes. Vocês já estão uma geração que já fizeram muito por feira. Eu, Diego, Feira Pod, o Eric, que tá aqui na direção do programa, somos uma geração que quer ver feira continuar crescendo. A gente fazendo nossa parte, mudando feira. E a gente quer saber pra onde o nosso gestor vai levar a feira. Eu pensei que você era da minha idade. Eu tenho mais cabelo que o Rodrigo. Qualquer pessoa tá tendo mais cabelo do que eu daqui um dia. Senhores, muitíssimo obrigado. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês aqui. Obrigado a vocês também que nos acompanharam. Esse foi o nosso programa de hoje. Fique com Deus. Até a próxima. Um abraço. Forte abraço.